Lei 9.099 de 1995, Juizados Especiais Criminais, fase preliminar. Olá pessoal, meu nome é Heitor Luiz Bender, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal aqui do curso. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a fase preliminar do rito do Juizado Especial Criminal, tá? Que é o famoso GCRIM. E o que acontece? Essa fase preliminar, ela começa, e vamos trazer aqui para o material, ela começa com o artigo 69 da lei, tá? E aqui ele vai tratar do quê? De como a autoridade policial, né, a autoridade competente vai lavrar esses fatos. É um boletim de ocorrência, como que ela vai pôr no papel isso, né, essa infração noticiada? E no artigo 69, o legislador traz: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. O que vem aqui e o que a gente tem que prestar atenção? Tá? Que a autoridade policial ela vai lavrar o termo circunstanciado, imediatamente ela já encaminha lá para o juizado especial, junto com quem? O autor do fato e a vítima. Então, o que traz mais uma vez aqui esse dispositivo? Celeridade. Aqui o legislador buscou o quê? Que o ato seja célere. E agora vocês vão ver daqui para frente que o quê? O ato processual no juizado era para ele acontecer tudo de uma vez só. É claro que na prática ele não acontece dessa forma, mas nós não estamos aqui para entender o que acontece na prática. A gente está aqui para entender o que acontece na lei, o que o legislador colocou e o que o examinador vai pedir. Então vamos voltar lá. O que é o termo circunstanciado? Ele é o substitutivo do inquérito policial. Por quê? Porque o processo tem que ser célere no juizado. Então eu não vou ficar investigando a fundo. Vamos dizer lá um crime de injúria. A vítima chega lá e fala: ó, fulano, tal, me xingou disso. Ele feriu minha honra subjetiva, ele tinha ânimos injuriantes e o delegado lá, a autoridade policial, vai lavrar esse termo circunstanciado e já vai mandar para a justiça, tá certo? Vamos lá para o parágrafo único. O autor do fato que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a nele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a família. Então, o que é aqui? Tem prisão em flagrante? Não tem, porque é o seguinte, vamos dizer que lá na delegacia, sei que é muito difícil de trazer isso para a realidade, mas vamos dizer que no momento de lavrar lá o termo circunstanciado, ou melhor, foram lá e buscar essas pessoas na casa lá, briga de vizinho, um xingou o outro. Aí fica bacana pra gente entender. Um vizinho xingou o outro, tá certo? Chegou lá a autoridade policial, pá, pegou os dois, polícia militar, levou para a delegacia da Polícia Civil. O que eles cometeram? Injúria, difamação, tá? Vamos pensar que não chegaram a vias de fato, cometeram lá difamação, certo? O delegado já lavra, tá? Já vai falar, os dois vão para o juizado agora e não tem prisão em flagrante. Ou, vamos dizer num caso diferente, eu vou lá na delegacia e falo, ó, meu vizinho me xingou disso, tá? O delegado faz o quê? Lavra o termo circunstanciado, anota ali as informações, intima meu vizinho, tá? Não para prestar esclarecimentos, mas para quê? Para que ele saiba que tal dia ele tem que comparecer lá no juizado especial. Então aí não tem prisão em flagrante. Por quê? Informalidade, celeridade, tá certo? E aqui, além disso, a gente trata de crime de menor potencial ofensivo. Claro que a gente tem que ficar bem atento aos crimes de violência doméstica, tá certo? Mas daí aqui a gente vai ter que emergir em Lei Maria da Penha, e hoje não é o objeto dessa aula, tá? Mas lembre-se disso, que o que está na lei do juizado é o quê? Que pode ser aplicada medida cautelar, tá? Afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência, beleza? Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada
Data próxima do qual ambos sairão cientes. Então vamos lá, continuando. Eu e meu vizinho, a gente brigou, se xingou, a polícia chegou, pegou, levou para a delegacia. Na delegacia o delegado lavrou o termo circunstanciado, levou nós dois pro JEC, chegou lá, não tinha ninguém para fazer audiência. O que vai fazer? A gente já vai sair intimado de uma próxima data para audiência preliminar. Beleza? Na falta de comparecimento de qualquer dos envolvidos, a secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do representante civil, na forma dos artigos 67 e 68 da lei, tá? Que até eu coloco aqui meio postal e é necessário advogado. É o que traz esses artigos aqui. Então vamos lá. Não compareceu uma das partes. A secretaria vai providenciar a intimação, né, por meio postal, lembrando que não pode ir lá a citação por edital, por hora certa, isso está vedado porque fere os princípios, tá? E além disso, vai me intimar que é necessário eu comparecer lá com um advogado. Aqui aparece pela primeira vez a figura do responsável civil, tá? E os senhores podem perguntar, Heitor, o que é responsável civil? É aquela pessoa que poderá ser condenada futuramente a pagar os prejuízos causados pelo autor do fato à vítima. Por exemplo, o proprietário de veículo que era dirigido pelo autor do fato. Aí ficou autoexplicativo, né? O responsável civil é aquele, o responsável pelo dinheiro. Então, ou seja, o cara que é o proprietário do carro que emprestou, ele tem uma responsabilidade sobre isso, tá? Não que ele tenha responsabilidade criminal, tá certo? Ele tem responsabilidade o quê? Civil, tanto que o nome dele é responsável civil. Vamos dizer que lá o juiz condene a pagar os danos causados, tá? Num acidente eu causei uma lesão leve para alguém, eu vou responder lá pelo procedimento do GCRIM e o responsável também civilmente, porque ele é responsável solidariamente na parte civil, o responsável civil, ele vai ter que estar lá porque ele pode ser cientificado dos atos, tá certo? Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor... Então vamos lá, vamos com mais calma aqui. Na audiência preliminar, quem deve estar presente nesse momento? O Ministério Público, o autor do fato, tá? Que, como eu disse, não é chamado aqui de acusado, mas vamos colocar como acusado para ficar mais fácil para a gente entender, o réu, tá? Não se usa essa nomenclatura? Não se usa, mas fica mais fácil para compreender. A vítima, se possível, o responsável civil, acompanhado por seus advogados. Chegamos na audiência. O que o juiz vai fazer? O juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e a aceitação de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então vamos com calma que isso aqui é muito importante, tá? Exemplo meu e do meu vizinho, vamos lá desde o início e a gente vai trazendo esse exemplo até o fim. Briguei com meu vizinho, xinguei ele, ou ele me xingou. Chegou a polícia militar, me levou para a delegacia, lavrou o termo, fomos para audiência, vamos dizer que tinha gente lá, vamos fazer audiência, como que faz a audiência? Tá meu advogado, tá o Ministério Público, tá o responsável civil, vamos dizer que tá tudo certinho, tá? Lembrando que, se não tiver, vai intimar por correio, tá? Ou por oficial de justiça. Então, assim, lembre-se de toda a estrutura. Mas vamos lá. Chegou tudo certinho, audiência. Chegou na audiência, o que o juiz vai dizer? Ele vai virar e vai falar, Heitor, você xingou seu vizinho, isso aí pode ser que o senhor venha a ser denunciado por um delito e eu quero entender melhor. Vamos fazer o seguinte, vocês podem fazer uma composição, tá? Uma composição para quê? Para reduzir os danos, tá? Para acabar com os danos. E essa composição, ela é o quê? Ela é uma composição civil, tá? E eu até coloquei aqui o cifrãozinho aqui, por quê? Porque geralmente ela envolve cunho financeiro, tá? Vamos dizer, eu xinguei meu vizinho, ele passou por uma situação constrangedora, ele chega para mim e fala, Heitor, não vai adiantar isso, você me paga aí 5 mil reais de indenização, a gente morre aqui, beleza? Pode ser assim? Pode, mas necessariamente tem que ser isso? Não. Pode ser que durante essa audiência fale assim, ó, vamos propor aqui, eu não te incomodo mais, você não me incomoda, beleza. Ou melhor,
tava na comunidade, ali todo mundo viu, Heitor, você vai fixar na frente da sua casa lá um pedido de desculpas formal para mim? Pode ser? Pode ser. Então, assim, não necessariamente ela tem cunho, tá? Financeiro, mas na grande maioria das vezes tem. Pode ser? Pode. Ela é uma conciliação civil, ela é entre as partes. Aqui o Ministério Público não manda, o juiz não manda, o que a gente acordar, tá? É claro que vai ser homologado? Vai ser homologado, não pode ser algo desigual? Não pode, tá? Mas se tiver ali na possibilidade de cumprimento e o juiz entender que ela é possível de cumprimento, não está onerando demais uma das partes, o Ministério Público vai ser ouvido, beleza, tá ok? Ou o juiz vai dizer o quê? Heitor, você brigou com seu vizinho, você vai poder aceitar uma proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Ou seja, você não vai preso, mas a gente vai te oferecer uma proposta de pena não privativa de liberdade, né? Que se chama transação penal. Aqui coloquem um asterisco no caderno de vocês, porque isso é muito importante, tá? A transação penal, eu já vou chegar na transação, mas coloque um asterisco aqui. Transação penal, já vou explicar para vocês o que é transação penal, tá? Mas ela é uma proposta, ela é uma barganha. Quem que vai oferecer para mim? O promotor de justiça, e já a gente vai ver isso aqui. Vamos dar o segmento pelos artigos da lei, tá? E tá lá o 73, a conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação, tá? Então vamos dizer lá, aquela conciliação civil que eu havia falado para você, tá? O que são os conciliadores? O parágrafo único diz, são os auxiliares da justiça recrutados na forma da lei local, preferencialmente bacharéis de direitos, tá? Excluídos os que exerçam função de administração da justiça criminal. Então aqui ele explica o que é o conciliador e que é quem vai tocar aquela audiência lá que a gente disse, aquela parte preliminar lá. Que o quê? Para ver se eu e o meu vizinho a gente chega num acordo, de não se incomodar mais ou de pagar uma quantia financeira, tá? A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Sentença irrecorrível. Por quê? Porque vai ser uma conciliação na frente do conciliador ou do juiz, você vai estar acompanhado do seu advogado, tá? Então, o que acontece? Nesses casos, o juiz já homologa e você já não tem mais direito de recorrer, tá? Ele já vai ver se é compatível, se uma parte não está saindo muito onerada desse acordo, tá? E diante disso, ele já vai homologar e acabou ali, beleza? Ah, Heitor, o vizinho lá falou que ia pagar 10 mil para você, passou o prazo, nada do dinheiro. E aí? Como é que faz esse acordo? Onde é que eu executo esse acordo de conciliação civil? Aí é na justiça civil competente, tá? Aí acabou aqui a esfera criminal, beleza? Tratando-se de ação penal tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia do direito de queixa ou representação. Aqui é diferente do CP. Vou explicar para vocês. Eu e meu vizinho, a gente chegou lá, fez um acordo, tá? Nas ações que ele diz aqui, privadas. Era uma difamação, não era que a gente estava tratando? Então, é uma ação privada, tá? Ou vamos dizer que a gente chegou até ir a vias de fato e ele me lesionou. Lesão corporal o quê? Ação pública condicionada à representação da vítima, tá? Eu tenho que representar. Nesses dois casos, o que acontece? Se eu fizer o acordo, acabou. Eu dou quitação penal para o cidadão, tá? O processo morre aqui, não vai seguir mais. Diferente do penal, que se tiver um acordo civil, tá? O processo vai seguir. Vamos dizer lá, homicídio. O cara assassinou meu primo, tá? Ou meu filho, tá?
E daí ele chega para mim e me dá 100 mil reais e fala, ó, Heitor, tá 100 mil reais pelo que eu fiz aqui. Ele não vai responder mais pela prática de homicídio? É claro que ele vai responder, tá? Então aqui é diferente. Se tiver um acordo entre as partes civil, um acordo civil firmado entre as partes, o processo morre ali e se dá a quitação, beleza? Que eu até coloquei aqui, quitação penal. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo. Então aqui o que ele vai apresentar? A queixa, tá? Aqui ele vai apresentar a queixa dele. Ele vai manifestar verbalmente ou o advogado pode o fazer também, tá certo? O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, o qual será exercido no prazo previsto em lei, que é do quê? 6 meses lá, né? Do conhecimento da autoria. Então, o que isso aqui quer dizer? Acabou ali, não deu acordo. Heitor, você quer representar o seu vizinho? Quero. Quero representar ele, quero que ele responda. Ou eu posso também falar, não quero. Né? Eu posso abrir mão. Posso ter o direito de perdoar ele e acabar o processo, tá? Agora, se eu não fizer ali, não quer dizer que o processo acabou. Eu posso fazer depois, através de petição do meu advogado, apresentar uma queixa-crime, tá certo? Transação penal. Aqui era onde eu queria chegar com os senhores, muito importante. Então, ou seja, eu briguei com o vizinho. A polícia pegou a gente, foi levado, teve a tentativa de conciliação, não chegamos à conciliação, eu representei ele. O que acontece? Havendo representação ou se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o que o Ministério Público pode fazer? Poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta, tá? Então, é necessário que para isso o quê? Seja um crime de menor potencial ofensivo, que a pena não ultrapasse os 2 anos, tá? É necessário isso. E como que ele vai fazer isso? Nós vamos ver aqui para frente, tá? Ele vai fazer uma proposta, vai falar lá, Heitor, xingou seu vizinho, eu vou te fazer uma proposta que se paga uma multa de um salário mínimo, você paga serviço de comunidade, tá? E você não vai ser processado. É uma proposta. O promotor de justiça que vai oferecer para mim. E se ele não fizer? Porque o artigo diz o quê? Poderá. Ele não diz fará. Ele não obriga o Ministério Público a fazer isso. Se ele não fizer, o juiz pode usar analogicamente o artigo 28 do Código Penal e mandar o processo para o procurador de justiça, tá? O qual pode o fazer, pode oferecer. Nas hipóteses de ser a pena de multa, tá? Vamos dizer que ele falou, Heitor, eu vou te aplicar uma multa aqui de um salário mínimo para acabar isso aqui hoje. O juiz poderá reduzi-lo até a metade, tá? Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. E aqui é muito importante. Quem que não pode fazer a transação penal? Quem que não pode, né? Para quem que o promotor não pode oferecer essa proposta? Ele não pode oferecer para aquele cidadão que já foi autor de infração, tá? Condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, o que é? Ele tem que ser condenado, prática de crime, a pena privativa de liberdade. E se for restritiva de direito? Ok. A lei não diz nada contra isso. Beleza? Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Então, o que acontece? Se nos últimos 5 anos eu já fiz uma transação, eu posso chegar lá todo ano, xingar meu vizinho e falar, olá, meu filho, eu te xingo quanto eu quiser, porque o promotor é meu amigo, e eu vou chegar lá e vou fazer um acordinho com ele, vou pagar uma multa e acabou. Não, tá? O inciso 2º diz o quê? Que se
do prazo de 5 anos, dentro do prazo de 5 anos eu não posso fazer outra, beleza? Tá aqui, ó, realizou outra transação. Não indicar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Isso aqui é subjetivo, tá? Isso aqui é critério do promotor de justiça, avaliando lá os critérios do artigo 59, que é o mesmo lá que o juiz usa para dosar a pena, fazer a pena base. Se ele entender que o cara não tem uma boa conduta social, que o cara já é malandro, mas isso tem que ser demonstrado, né, pessoal? Não é uma mera conjectura, tá? Então, aí ele pode não oferecer a proposta. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará as penas restritivas de direito ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. O que acontece aqui, pessoal? Eu aceitei lá a proposta de pagar uma multa, tá? De um salário mínimo. Acertei uma proposta de pagar um serviço à comunidade. Isso vai constar na minha ficha de antecedentes? Se eu for arrumar um emprego lá, tirar a ficha de antecedentes, isso vai constar? Não, não vai constar, tá? Por que que não vai constar? Porque só fica nos cadastros internos para quê? Para que numa outra oportunidade, né, eu não possa fazer se dentro desses 5 anos, que como eu disse, eu xinguei meu vizinho hoje, fiz a transação, durante 5 anos eu não posso fazer, por isso que vai ficar registrado, beleza? Da sentença prevista no parágrafo anterior, ou seja, da sentença que homologar lá, essa cabe a apelação, tá? O recurso cabível é a apelação. E a apelação, qual que é o prazo da apelação? 10 dias, é o prazo do JEC, não vão lá pelo Código de Processo Penal, tá? Aqui é pela lei do juizado. A imposição da sanção que trata o parágrafo 4º desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo ao interessado propor ação cabível no juizado de cima. Então aqui vamos lá. Eu cheguei, briguei com meu vizinho, fui levar, não teve a preliminar. Eu fui lá, aceitei a proposta do Ministério Público de pagar uma cesta básica, uma multa, tá? Aí o juiz vai lá e homologa, eu não recorro, e o meu vizinho pode entrar com uma ação contra mim na esfera criminal de novo? Não, ali dá quitação, tá? Só que, o que ele pode fazer? Me processar no âmbito civil. Não dá quitação civil isso aqui, tá? A transação penal não dá quitação civil. Então, ou seja, o meu vizinho lá, ele pode e ainda me processar e pedir danos morais, tá? Dizer, ó, o Heitor me xingou lá na frente de toda a comunidade, falou umas coisas sobre mim. Ele pode fazer isso? Mesmo que eu aceite a transação com o Ministério Público, ele pode? Pode, tá? Então, os senhores entenderam aí a transação. O que acontece? Vamos passar rapidinho, eu sei que essa aula se estendeu um pouquinho mais, mas vamos passar porque ela é muito importante. Então, vamos lá. Cheguei na delegacia, lavrei o termo, o delegado faz o quê? Imediatamente manda para o juizado. Se não tiver como, manda intimar para o cara comparecer. Não vai ter a prisão em flagrante, tá? Porque eu me comprometi a comparecer. Chegou lá, realizou a audiência, o que vai ter? A preliminar. Tem que estar acompanhado de advogado? Tem que estar acompanhado de advogado. Se possível, quem tem que estar lá? O responsável civil, tá? Lembre-se de todos esses passos. Beleza, não teve acordo civil, a gente não chegou a um acordo. Ou se chegou, dá quitação penal? Dá quitação penal, acabou. Dá quitação civil e penal. É para todas as esferas nesse momento. Então vamos lá, fizemos um acordo civil, acabou, tá? Não fizemos um acordo civil, o que acontece? Vem um Ministério Público que faz o quê? Proposta de transação penal. Me oferece uma proposta, eu aceito. Se eu aceitar, o que vai acontecer? Vai extinguir, fica com antecedentes? Não fica com antecedentes criminais. Só fica em cadastro interno para quê? Para que eu não possa fazer nova transação durante 5 anos. Ou a vítima pode me processar no juízo civil? Pode me processar no juízo civil. Beleza? Os senhores viram esse caminho? Essa é a fase preliminar do JEC, que encerra aqui na transação. Tá ok? Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.